Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos mais um programa AFIPESP na TV, que conta em sua grade de programação com entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. E no programa de hoje nós vamos contar com a presença de duas especialistas em uma área que se chama assédio moral. Mas isso é assunto que voltaremos já, porque vamos observar agora um breve intervalo. Olá, amigos e associados da AFIPESP. Quero avisá-los que no dia 30 de julho, a Coordenadoria de Esportes vai promover mais uma etapa do Circuito de Caminhadas, desta vez no Parque da Independência, no bairro Ipiranga, a partir das 9 horas. Para fazer a inscrição, você vai precisar doar um ou mais agasalhos em bom estado, que serão para a campanha do agasalho da AFIPESP. As peças de roupas devem ser entregues antecipadamente na Coordenadoria de Esportes, que fica à Rua Venceslau Braz, 206, Sé, São Paulo. Prestigie o circuito de caminhadas. Andar é um exercício completo e em grupo muito divertido. Participe e até breve. Voltamos com o programa AFIPESP na TV. Lembro-se que na semana passada nós começamos um assunto que polarizou as atenções de todo o Brasil, da América Latina. Aliás, o mundo todo ficou muito entristecido com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Estou me referindo ao estupro coletivo cometido por 33 pessoas contra uma menina moça, 16 anos. E tivemos a grande honra de recebermos aqui a doutora Patrícia Brasil, é graduada em Administração de Empresas e Comércio Exterior pelo Centro Universitário do Estado do Pará, em Direito pela Universidade da Amazônia e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, professora assistente na Universidade de Salvador, coordenadora da área de Direito de Pós-Graduação do Centro Universitário da FMU, pesquisadora, palestrante e autora de diversos assuntos ligados à área técnica de sua profissão. Também temos a honra de receber aqui a nossa filósofa, professora, doutora Suzete Carvalho, especializada, pós-graduada lato sensu em Ius Filosofia e mestre de Direito do Trabalho pela USP, ex-presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 2ª Região e professora universitária. Já participou como palestrante de inúmeros congressos e seminários sobre servidores públicos promovidos pela nossa AFIPESP e de simpósios jurídicos da LTR. É escritora e tem um livro que eu estive na noite de autógrafos, que é O Olhar da Caprichosa. Olha que bonito o nome. A arte de lidar com a inveja, preconceito e fenômenos afins. Boa noite, Patrícia Brasil. Boa noite, Suzete Carvalho. Boa noite. Vamos só para dar um enfecho naquela matéria que nós apresentamos no programa passado, há uma semana, sobre as repercussões desse estupro coletivo que deixou toda a família brasileira chocada. Vamos só enfechando, porque depois nós vamos ao tema do assédio moral. Vamos começar com a Patrícia. Eu acho que a gente precisa questionar também as mulheres sobre sua responsabilidade pela perpetuação dessa cultura de violência em relação às outras mulheres. Mulheres mães, mulheres amigas, mulheres que cobram outras mulheres. A gente precisa repensar, de fato, nossa participação nisso. E uma outra questão é que a gente precisa, sim, exigir que nós estejamos nas esferas de poder, nas delegacias, tanto de especializadas como delegacias comuns, na vereança, nas associações de classe, nos ministérios, nas secretarias. Nós precisamos fazer parte do poder, com a consciência de que temos que mudar essa cultura. Só assim, casos como esse vão deixar de acontecer. Suzete Carvalho, não sei se você se recorda
Mas o seu marido, João Batista Carvalho, ele se recorda muito bem. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo da associação. O meu primeiro mandato, eu contei com 3 mulheres na mesa diretora. Muito bom. Né? Então, isso aí, você veja que no nosso conselho, que tem um número muito pequeno de mulheres, nós conseguimos a proeza de colocarmos ao lado do presidente da mesa diretora 3 mulheres, uma vice-presidente, uma secretária e uma segunda secretária. Quer dizer, fenomenal isso. Nos 82 anos da associação nós conseguimos essa proeza. Suzete, finalizando o assunto que começamos no programa passado. Posso acrescentar uma coisa ao que o senhor disse? Quer dizer, a par de ter tido como companheiros de mesa do conselho 3 mulheres, o senhor elegeu praticamente ou apoiou a eleição de uma mulher para a presidência do conselho, o que foi muito especial. E para vice-presidente. Primeira vez na história da associação. E para vice-presidente da diretoria administrativa. Exatamente, então, a diretoria executiva, a doutora Thaís Helena Costa. A FIPESP tem procurado fazer a sua parte e o senhor especificamente também. Agradeço essa lembrança. Então, mas vamos voltar ao nosso vamos voltar. assunto, eu só queria lembrar que a vítima nunca é culpada. E a tendência é de que ela fique com um enfoque em que se procura vasculhar a vida para ver como constranger ainda mais a situação, como culpá-la. Então, lembrar sempre, vítima é vítima, não é culpada. Muito bom, gostei dessa colocação da Suzete Carvalho. Eu queria saber de vocês como identificar situações de assédio moral, e especificamente até no serviço público. Patrícia Brasil, vamos começar com você. Bom, o assédio moral talvez seja o tipo de violência mais complicado de você identificar objetivamente no curto prazo, porque ele pressupõe condutas diversas, reiteradas e que dependem muito de como são recebidas pelo trabalhador ou pelo servidor, no caso. Como ele vai reagir a essas condutas reiteradas. No longo prazo, você consegue identificar que há um problema. Depressão é um sintoma, faltas ou absenteísmo, atrasos, você tem doenças repetidamente. Isso você pode começar a fazer um trabalho de identificação que você pode perceber que há alguma questão por trás. Pressões no serviço. Sim, né? As condutas que vão gerar esses problemas, que levam inclusive ao suicídio. A gente teve em São Paulo, na Justiça Federal, até maio desse ano, 3 suicídios no local de trabalho. Isso é extremamente forte, isso é um recado, isso é simbólico. E o suicídio é o ponto extremo do assédio moral, do efeito do assédio. O que pode causar o assédio é você ter uma diversidade de condutas. Você tem pressão, você tem a incorporação de padrões da iniciativa privada, e no caso do servidor público, né? Dentro da atividade pública, como avaliação de desempenho, estabelecimento de metas, que criam uma cultura que quebram a solidariedade entre os trabalhadores, criam um ambiente de competição individual e de excesso de pressão. E, principalmente, são situações em que se deixa de perceber quais são as aspirações individuais para se estabelecer, no lugar da valorização de cada trabalhador, a valorização de uma meta a ser cumprida. Então, você tira daquela pessoa que trabalha o seu caráter de sujeito. Ele passa a ser apenas uma mecânica. E são várias coisas. A mais recente que a gente pode colocar aí é o uso da tecnologia WhatsApp, que deixa o trabalhador em plantão 24 horas. Muito bom, nós vamos falar sobre isso depois. Suzete, como é que você vê esse assédio? Como identificar esse assédio moral? Então, eu sempre olho para trás, no tempo, né? E uma das coisas assim que são muito importantes para mim é a etimologia das palavras. Eu tenho insights à vista da etimologia. Então, assédio se chamava obsídio, em latim, que significava sitiar.
Então, uma fortaleza, isso a gente teve até a Idade Média, principalmente aqueles filmes de Castela, né, que a gente viu... Isabel de Castela. Isabel de Castela, que a gente viu recentemente. Dentro da fortaleza, eles ficavam sabendo antes, porque tinha sempre algum posto avançado que percebia que iria haver esse sítio. E eles, em vez de abrir a porta e ir ao encontro, né, ou de encontro talvez, eles fechavam a porta e muitas vezes acabavam morrendo. Então, o que eu queria deixar como alerta, inclusive no caso do estupro que a gente estava falando, mas mais jogado para o lado de um assédio sexual, por exemplo, é que a violência sempre deve ter uma reação imediata. Porque a pessoa que é violenta, ela está esperando o medo, ela está esperando exatamente que você se assuste, se encolha, se deprima, não é? Então, tem que haver uma reação imediata. No caso do estupro, obviamente, existe uma diferença muito grande, porque normalmente aquele que vem é muito mais forte, está armado, mas diga, por favor. É o seguinte, veja só, então o assediador, ele faz premeditadamente, né? Porque ele reitera por vezes e vezes, né, o interesse de assediar a vítima, não é verdade? É verdade. Eu queria até lembrar que, de alguma forma, eu andei por esse caminho sem usar a expressão assédio, até porque quando eu escrevi não estava tão em moda, na questão da inveja, na questão do ressentimento, na questão de preconceito. Então, muitas vezes, o assédio é disfarçado, não é? Força-se um outro tipo de impressão na vítima, para que ela não saiba que aquilo pode ser até um assédio, por exemplo, um assédio sexual rejeitado, né? Isto pode dar um outro motivo para o assediador. Então, por isto, eu acho que, na medida do possível, a reação deve ser instantânea, no primeiro momento. Aproveitando essa instantaneidade que você se refere, Patrícia Brasil, existem leis que coíbem ou pelo menos restringem ações de assediadores? Elas estão atualizadas? Como é que são essas leis em termos do mundo? Bom, eu primeiro sempre faço um esclarecimento. Quando as pessoas pensam em direito, normalmente elas pensam em lei. E o direito é um conjunto um pouco maior. E esse conjunto permite que a gente tenha instrumentos normativos aplicáveis por via da interpretação a todas as situações. Então, sim, o assédio encontra como ser tutelado juridicamente. Mas a gente não tem, na esfera do trabalho privado, uma designação, uma nomenclatura, uma tipificação do que vem a ser assédio moral. O Estado de São Paulo, para os servidores públicos, tem uma legislação pioneira, Lei 12.250, de 2006, que conceitua, que estabelece penalidade para o assediador, mas que não ampara. E aí a gente tem que trabalhar juridicamente isso interdisciplinarmente. Primeiro, o assédio moral é uma violência psicológica. A violência psicológica, ela pode ser punida criminalmente. Por quê? Porque o nosso crime de lesão corporal, embora não fale de assédio, ele considera que a violência que cause lesões psíquicas, lesões emocionais, é uma lesão corporal, porque lesiona o emocional. Então, nós temos como aplicar uma penalidade na esfera criminal. Nós temos como aplicar uma penalidade na esfera civil, porque se traduz em dano moral. E nós temos, no Estado de São Paulo, para os servidores, as penalidades administrativas, através de instauração de sindicância, que podem levar a advertência, suspensão e exoneração do servidor que assedia. O problema de tudo é a gente conseguir que o operador do direito e conseguir que aquela pessoa submetida ao assédio não só tenha uma indenização, tenha o assediador punido, como ela tenha uma assistência para que ela possa se recuperar emocionalmente e recupere, inclusive, a capacidade de trabalhar.
que é dizimada e recupere sua autoestima daquela situação degradante. Então, sim, nós precisamos aprender a trabalhar o direito interdisciplinarmente. Isso vale para outras esferas. Olha, eu lamento profundamente, mas o tempo já chegou ao fim. O nosso problema é sempre o tempo. É o tempo. Nós temos que valorizar o nosso tempo. Aliás, com todas as ações, né? Mas, olha, eu vou deixar já um pré-convite para um programa futuro para trazê-las, porque eu não fiz nem 1/10 das perguntas que eu estava já entabulando aqui para falar com vocês. Então, o assunto é muito amplo e muito desconhecido. Essa é a realidade. As pessoas desconhecem o assunto e a gravidade que ele se impõe. Então, eu vou agradecer a doutora Patrícia Brasil. Muito obrigado, Patrícia, foi uma satisfação. Doutora Suzete Carvalho, muito obrigado e até o próximo programa. Boa noite a todos. Um prazer renovado estar com você, amigo servidor, servidora, público em geral que acompanha o AFIPESP na TV, na série Mundo Melhor com Atitude Social. Nós continuamos aqui na Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, ainda em companhia de Flávio Antas Correia, que é o coordenador do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Fica com a gente, a matéria é super interessante. Olá, meu amigo, minha amiga. Nós vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Flávio Antas Correia. Ele é servidor público executivo público de carreira. Está no serviço público desde os anos 90 e ele entende muito do que está fazendo. Dr. Flávio faz parte, ele é conselheiro do Conselho Estadual do Idoso. E nós estávamos conversando sobre uma coisa que me deixou assim indignada: exploração do idoso. Como é que é isso, doutor Flávio? Como é que isso se processa em termos de tráfico de pessoas, né? Porque isso também pertence ao núcleo de enfrentamento de tráfico de pessoas. No caso, aí, Thaís, nós temos um probleminha. O idoso ele já é vulnerável em razão da idade, né? As forças já não são mais as mesmas, ele é muito frágil. E nós temos aí o caso dos idosos trabalhando e os filhos não conseguindo emprego. E há casos, às vezes, de exploração sexual do idoso. Nossa, mas que coisa. Então, é um tipo de violência que nós tratamos muitas vezes, ela fica localizada, né? Mas estamos tentando mapear alguma coisa se há um deslocamento por municípios. Não temos ainda esse dado, mas que há casos, há notícias que já tivemos de exploração sexual do idoso. Quer dizer, o idoso fica incomunicável em razão da sua fragilidade e aí alguém abusa, alguém se vicia, alguém explora financeiramente. Exatamente. E este também é um caso sujeito ao núcleo que o senhor coordena. Sim. Puxa vida, é bastante coisa, não? Eu posso imaginar um universo enorme de problemas que estão a cargo do seu núcleo. A coluna mestra é o tráfico de pessoas. Entretanto, como já dissemos antes, há um leque. E à medida que vão aparecendo os casos, nós vamos até nos surpreendendo. Porque surpreende. São muitos, né? E no final do ano, o que nós fazemos, os gráficos de casos, de vítimas, fica tudo muito gelado. Mas há muitos casos mesmo, diversos segmentos. Diversos segmentos, né? O cultural, coisa que acontece por todos os motivos, inclusive culturais. Exatamente. Dá para imaginar, e a gente vê pontualmente aí na mídia, que alguns casos, ou muitos casos, acontecem em lavouras, né? Usinas. Muito bem. No Brasil, que áreas são mais afetadas? Dá para mapear um pouquinho? Como eu disse, depende muito
do momento. Nós temos a questão da área têxtil, né, as oficinas, onde muitos sul-americanos trabalham, quando chegam lá se sujeitando a 16, 17 horas de trabalho, principalmente bolivianos. Caso da construção civil, né, não que seja, mas isso depende. Recentemente houve um caso onde trabalhadores oriundos de um estado do Nordeste foram contratados para trabalhar na construção civil, mas eles não podiam deixar o local de trabalho. Então era uma pequena empreiteira, veja, não são grandes empreiteiras, é uma pequena empreiteira que os contratou. Então eles não podiam sair. Já voltaram, isso denunciaram, um dos trabalhadores denunciou, a Polícia Civil interveio e os retirou daquela situação. Já voltaram para os seus estados de origem e a parte trabalhista, não sei informar mais, mas existia um processo trabalhista para que eles fossem indenizados. Doutor, nós estamos aí assistindo um êxodo, o maior êxodo humano, né, que a gente está assistindo, está vendo, está acontecendo. Tanto fora, eu acho que dentro do Brasil também, as pessoas se deslocam muito. E a gente está assistindo um fenômeno com relação à orientação sexual. Que influência tem este fenômeno no tráfico de pessoas? Porque eu fico imaginando que essas pessoas são mais vulneráveis a esta sedução, não são? Nessa questão, a pessoa de orientação sexual, de repente ela está num estado onde essa orientação ela não é bem vista, então ela tem de sair de lá. É nessa hora que o aliciador aparece. Olha, eu tenho condições no estado X, você quer ir para lá? Seja de fora do Brasil ou aqui dentro? Não importa, ele vem e aí ele aceita. Então a cooptação é o grande negócio, a lábia do aliciador. E a pessoa está desesperada. Nesse caso de orientação sexual, ela não é aceita pela família, ela não é aceita naquele local onde ela mora, então ela procura um outro local. E aí ela entra na conversa do aliciador. Entra na conversa. Para terminar, e eu lamento que terminemos, que conselho o senhor daria? Assim, o senhor falou, é muito mais fácil enfrentar, porque é quase que impossível prevenir. A gente só pega a situação quando ela já se concretizou, não é? Já se consolidou. Que conselho o senhor daria? Como prevenir? Olha, cuidado, não caia nessa armadilha. A conversa, quando ela nos remete a facilidades, muitas facilidades, ganho fácil e rápido de dinheiro, é bom que se desconfie. Então, o conselho que eu dou é que quando as facilidades, né, forem muitas, procure uma autoridade policial, porque provavelmente ali há alguma coisa escondida. É o famoso ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo desconfia. O senhor poderia, por gentileza, repetir para a gente, para os nossos espectadores, quais os caminhos que ele deve procurar se souber do acontecimento, da ocorrência, do tráfico de pessoas, em qualquer das suas variantes? Em sabendo ou sendo a própria vítima, procurar imediatamente uma delegacia de polícia, né, ou ligar o 190. Na Secretaria da Justiça nós temos a ouvidoria, com telefone e e-mail, né, e nós do tráfico também recebemos essas denúncias no telefone 3241-4291, ele é direto, ou no e-mail netpsp@justica.gov.br. Muito bem. Então agora você já sabe que tem meios para defender os seus direitos e proteger a sua vida, os seus interesses, proteger e lhe dar acesso à cidadania. Nós estamos aqui com o Dr. Flávio, a quem nós agradecemos pela gentileza, pela colaboração, por tão valiosos esclarecimentos transformadores de vidas, né? É
é um mundo melhor com atitude social. Eu agradeço em nome da AFIPESP por sua gentileza extrema em estar conosco. Eu Muito que agradeço obrigada. pela oportunidade. Muito obrigado. Olá, associados da AFEPESP e público em geral. Nossa dica gastronômica vem da unidade de lazer AFEPESP em Avaré, que fica às margens da represa Jurumirim, em área de rara beleza. Vamos apresentar uma mousse de vinho. A mousse é uma palavra francesa que significa espuma. A consistência é bem leve, areada e não usa o fogo. Toda mousse é feita em temperatura ambiente e precisa ser levada à geladeira. Vamos conhecer os ingredientes? Anote: meio litro de vinho suave, uma xícara de groselha, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 2 envelopes de gelatina sem sabor, 600 ml de chantilly. Para a cobertura, use uma xícara de vinho tinto suave, uma xícara de groselha e uma colher de sopa de amido de milho. Para fazer a mousse, você vai precisar de um liquidificador. Acompanhe o preparo. Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Lembre-se que as gelatinas precisam ser dissolvidas conforme as instruções das embalagens antes de colocar para bater. Acrescente o chantilly. Bata mais e depois coloque numa forma e leve à geladeira. Para a cobertura, leve todos os ingredientes ao fogo até engrossar. Após retirar da geladeira, coloque a cobertura sobre a mousse. É um doce fácil de fazer, com poucos ingredientes e bem especial. Você pode conhecer mais sobre as receitas do programa AFEPESP na TV acompanhando nossas redes sociais. Obrigada por sua companhia. Retornaremos na próxima semana e fique com as imagens da unidade de lazer de Avaré. Até breve!